Fala pessoal, beleza? Meu nome é Gustavo e a gente está aqui para mais um vídeo, mais um tutorial de PHP. Hoje eu vou começar com os princípios básicos e fundamentais para a conexão com o PHP via banco de dados. Ou seja, a gente vai fazer primeiro a conexão do PHP com o banco de dados para depois começar a fazer algumas atividades relacionadas a ele. Ou seja, primeiro de tudo a gente precisa fazer conexão, depois começar a trabalhar com o PHP. Na prática, a gente pode, por exemplo, basicamente, que vocês vão ver bem breve, fazer a conexão com o banco de dados para começar a utilizar os formulários da vida, para você enviar dados para o banco de dados, certo? A gente vai fazer isso bem brevemente, de maneira bem básica para vocês entenderem, e é bem divertido, tá? Bem legal. Bom, então, para começar, existem vários tipos de linguagens responsáveis por realizar essa conexão com o banco de dados. Não há uma única, tá? Eu vou explicar uma linguagem e dois métodos. Então, eu vou ensinar mais ou menos dois métodos diferentes, um mais simples e outro um pouquinho melhor em quesito de segurança. Então, vamos lá. Começando aqui, a gente vai utilizar uma função para realizar a conexão chamado mysql_connect, certo? Então essa é a função responsável pela conexão, uma das linguagens, correto? Então vamos lá. Dentro dessa função a gente tem 4 parâmetros que precisam ser passados. O primeiro parâmetro é aonde a gente está hospedado no servidor. Lembra do champ, aquele que eu mostrei na primeira videoaula? Então, ele é responsável por criar o nosso localhost, ou seja, o local onde a gente está hospedado, que é a nossa própria máquina. Então é ele que a gente vai colocar no primeiro parâmetro, localhost. Esse é o parâmetro onde a gente está utilizando o servidor para criar o site. No caso é o servidor da nossa própria máquina, tá? Não sei se ficou claro. O segundo parâmetro é o nosso username, ou seja, o nosso usuário mesmo do banco de dados. Por padrão, ele vem como root, certo? O terceiro parâmetro é a senha, ou seja, password. Nesse caso, quando você cria um banco de dados, ele vem com senha vazia, não tem senha. Então a gente coloca a string como vazia. E aqui, no último parâmetro, a gente coloca o nome da nossa database, ou seja, do nosso banco de dados criado lá no PHP-MyAdmin. Aqui eu vou colocar um teste como CMS, tá? E vou finalizar. No meu caso, eu coloquei uma senha no meu banco de dados. Então aqui eu vou colocar a senha que eu coloquei teste para que eu consiga realizar a conexão nele. Bom, sempre lembra de assinar essa função em uma variável. O que significa isso? Eu vou atribuir valor a uma variável. Ou seja, para atribuir a variável algum valor, eu coloco o cifrão e o nome da variável. Eu vou colocar connection recebendo, ou seja, igual à função que eu criei. Por que isso? Porque na nossa função eu vou colocar basicamente um if. Um if é um statement, ou seja, ele faz uma verificação. Se isso existe, faça isso. Se isso não existe, faça aquilo. Basicamente é isso. Então, aqui eu vou colocar um if, ou seja, uma condição. Vou pegar essa variável que eu assinei recebendo essa função e vou dizer, se essa conexão ela existir, eu quero que você mostre connected, ou seja, a gente está conectado. Bem sucedido, beleza? Então, basicamente, de maneira simples, é isso aqui. Vamos lá no nosso navegador e vamos pegar aqui nossa página inicial, e eu vou direto aonde está o meu arquivo do database, para ver se a gente está conectado ou não. Ele retornou para a gente connected, ou seja, a gente está conectado. Essa é uma maneira mais simples de fazer a conexão com o nosso banco de dados, beleza? Agora eu vou mostrar uma maneira um pouquinho melhor, mais bacana de fazer isso. Então vamos lá. Vamos tirar tudo isso aqui e vamos começar do zero. Existe uma coisa no PHP chamado constantes, tá? E a gente define essas constantes com uma função chamada define. É isso aqui.
tá? Então aí no define a gente vai colocar o nome da constante e o valor dela, beleza? Então vamos começar. Como a gente vai fazer essa conexão? Essa conexão um pouquinho mais segura e diferente. Vamos fazer o seguinte. A gente vai vir aqui e vai colocar uma variável. E nessa variável eu vou colocar ela em forma de array. Quem não aprendeu isso são índices. É uma variável recebendo vários valores, tá? Então aqui a gente vai colocar o nome. Vamos colocar user, certo? E aqui eu vou colocar, para não confundir, local, tá? E aqui a gente vai colocar, a gente vai colocar localhost, certo? Então o que é isso? Eu coloquei a nossa variável db com o índice local recebendo localhost, que é o nosso primeiro parâmetro da conexão, certo? Eu vou copiar isso aqui. Eu vou colocar 4 vezes, que são 4 parâmetros, tá? Aqui eu vou colocar user underline name, ou só username mesmo. Esse username é o nosso root, que é o usuário que a gente tem como padrão no PHPMyAdmin. Aqui eu vou colocar então a nossa password, que é a nossa senha, certo? Para conexão com o banco de dados. Então aqui eu vou colocar a nossa senha. No seu caso, provavelmente, primeira vez que está fazendo isso, ou como opção também não vai ter senha, então a gente colocaria string vazia, como eu disse. Mas aqui eu coloquei uma senha no meu banco de dados, então eu vou colocar aqui a senha que eu botei, que foi Gustavo Teste, né? E aqui embaixo a gente vai colocar basicamente o nome da nossa database, que é o nosso banco de dados. Então o nome que está lá, certo? Nesse caso eu criei uma database lá chamada CMS, né? E é esse que eu vou colocar aqui, tá? Que é o nosso último parâmetro para conexão. Então vamos lá, aqui eu vou colocar, posso colocar name, de nome mesmo. E aqui eu coloco CMS, que é o nome em si da minha database, tá? Então beleza, aqui a gente tem a mesma variável teoricamente em arrays, que são índices, e a gente está atribuindo a cada índice um valor. Basicamente é isso, tá? Então agora eu vou colocar uma função usada no PHP chamado forEach, tá? O que significa isso? Eu vou pegar uma variável, que seria no caso db, que é a nossa variável que a gente está utilizando, e vou colocar ela como chave e valor. Basicamente, ASCII-value. O que significa isso? Vamos lá. Aqui, essa função, ela basicamente serve para percorrer um array. O que é um array? É isso aqui. Se eu apenas mostrasse com um echo, por exemplo, a variável db, daria erro, porque ele não tem só um valor. O db ele não tem só um valor. Como você percebe aqui, ele tem mais de um valor, ele tem 4 valores. Então não daria certo eu apenas mostrar um valor dele. Por isso que se chama array. É um array que a gente precisa percorrê-lo para que realmente a gente consiga ver todos os valores deles. Por isso a gente usa aqui o forEach. Dentro desse forEach, a gente vai colocar uma variável chamada define. E é isso que a gente coloca para determinar constantes. Então, o que a gente faz aqui? Basicamente aqui, a gente vai colocar no primeiro parâmetro do define a palavra aqui, a variável aqui. E no segundo parâmetro do define, a gente vai colocar value. Por quê? Basicamente porque no forEach ele pega key como essa coluna aqui e ele pega value como essa coluna que está recebendo os valores. Basicamente é isso. Então aqui a gente vai colocar um define com o nome, que é o key, e o valor desse nome, que é essa coluna aqui, tá? Eu vou colocar aqui uma função também para a gente colocar tudo esse name, password, username e local em maiúsculo, tá? Porque no define ele precisa ser maiúsculo, é uma regra. Então aqui eu vou colocar, ao invés de trocar isso aqui tudo para maiúsculo, eu vou colocar uma função, então já incrementa um pouco mais, que se chama str string to upper, tá? Então essa é a função. Opa.
E aqui dentro eu vou colocar o key, que basicamente são todos esses valores, como eu disse, tá? Beleza, então a gente utilizou o define para colocar tudo isso aqui como constantes. E agora vocês vão entender por que eu fiz isso. Quando eu for fazer a connection, eu vou fazer desse jeito. Eu vou assinar como uma variável igual a outra. Vou utilizar o MySQL com i underline connect, certo? Nessa função a gente tem 4 parâmetros, como eu disse. Mas ao invés de colocar esses 4 parâmetros aqui direto, eu vou fazer de maneira diferente, tá? Eu vou fazer como variáveis, como constantes. Então, nesse caso, ao invés de eu vir aqui colocar localhost, que seria o lugar onde a gente está, root, que seria o nosso user, Gustavo teste, que seria a minha senha, e aqui por último, CMS, que seria a nossa database, ao invés de eu fazer isso como eu fiz lá, que são os 4 parâmetros exigidos pela conexão, eu vou fazer diferente. Eu vou apagar tudo isso aqui. E como a gente tem a atribuição dos valores aqui em cima, eu vou apenas fazer isso aqui. Local, username, password, name. Ah, mas por que isso aqui? A gente atribuiu esses valores, que são as chaves, recebendo os nossos parâmetros que a gente precisa, correto? Por que está em maiúsculo? Porque ele precisa ser em maiúsculo e por isso que eu usei essa função. Desse jeito, a gente usou o for each para percorrer todo o array dos valores. E ao percorrer esses valores, a gente usou uma função chamada define, que ele vai definir tudo isso como constante. E agora aqui a gente coloca essas constantes. Local, username, password and name. Assim como está nessa coluna aqui. Pronto, a gente fez a conexão em si. A conexão agora está bem sucedida e de forma mais segura, de forma mais profissional. Aqui eu vou usar um if, que é um statement, como eu disse, só para a gente verificar se realmente essa conexão ela existe. Então, if connection, ou seja, se essa conexão ela ser efetiva, se ela existir, a gente vai colocar basicamente aqui um echo, só para mostrar uma mensagem como connected, assim como a gente fez na outra, certo? O echo ele mostra uma mensagem. Então agora a gente vai fazer a verificação se realmente essa conexão deu certo. Se foi bem sucedida ou se não foi bem sucedida, tá? Estou aqui fazendo a verificação, a gente vai ter aqui como connected. Então a gente está aqui, né, no arquivo relacionado à conexão db.php, e a gente vai ver que retornou connected, que basicamente é o statement que a gente colocou, é o if. Se houver essa conexão, me mostre connected, ou seja, me mostre conectado. Como a gente tem essa conexão, como ela foi bem sucedida, então a gente recebe conectado. Bom, esse foi o tutorial. Basicamente a gente fez duas formas, né, de fazer a conexão em uma linguagem específica, que é o MySQL underline connected, a linguagem do MySQL, tá, do banco de dados. Então a gente fez essa conexão, 2 métodos, o segundo é um método mais profissional, um método mais interessante de se fazer. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.